boa noite. Sou Rodrigo de Daniele, proprietário da empresa RLD. Estamos aqui no podcast RLD, junto com o Miura, da Verba Fácil. Estamos aqui para realizar um excelente evento para você, com conteúdo de qualidade, sobre financiamento, construção e averbações. Especialista aí nessa parte, né, Miura? Você. Rodrigo, pessoal, muito obrigado, primeiramente pelo convite, né, Rodrigo? Então, a gente já tem uma parceria aí. E eu estava tentando lembrar como foi o nosso primeiro encontro, né, Rodrigo? Eu sou o Fauser Miura, tenho 42 anos, sou de Curitiba, tenho um escritório que o nome é A Verba Fácil. Já tem, que eu estou no mercado de regularização de imóveis, já tem quase 6 anos, tá? Eu comecei como corretor de imóveis, fiquei um bom tempo, fui gerente imobiliário e um certo momento falei, minha vida está muito tranquila, eu preciso me estressar um pouco. E fui trabalhar com burocracia, enfim. Então a Verba Fácil hoje tem já de escritório, estamos indo para o quarto ano, né? Ali fica no centro de Curitiba, nosso escritório, mas eu já tenho 6 anos trabalhando com essa documentação. E eu lembrei, Rodrigo, foi uma vez que a gente fez um workshop, né? Você Sim, descobriu o nosso workshop de regularização, né? Você já sim, tinha, já tinha o escritório, né? já. Aham. De assessoria, de De financiamento, correspondência, de né? correspondência, bacana. E de lá para cá, né? A gente vem aí, né? Fazendo algumas parcerias, sempre que na questão da indicação. E isso para mim é muito importante, porque a gente, nesse nosso mercado, nós temos, eu não vejo concorrência, eu vejo bastante parceiros, e você é um grande parceiro aí. E agradeço a oportunidade de vir, um dia, bater um papo contigo aí, para a gente falar um pouco desses nosso dia a dia, né, para quem quer aprender um pouco mais, né, de regularização, financiamento, e um sempre está atrelado ao outro, né? Com certeza, Miura. A regularização de imóvel ou mesmo o financiamento de construção com a averbação desse financiamento, ele é muito importante ter um profissional, um especialista na área de averbação. É por isso que eu trouxe você aqui, que é uma pessoa que eu confio, uma pessoa que eu conheço o trabalho, traz agilidade no processo, né? Tem uma equipe ali preparada para fazer esse trabalho. Então, estou muito feliz aí com a sua participação. Hoje o que eu defendo, Rodrigo, é eu ter um gestor de regularização. É isso que hoje que eu faço. Faço uma gestão da regularização. Eu não sou engenheiro, não sou advogado. Só que, claro, o escritório, ele depende, lógico, de pessoas e pessoas muito bem capacitadas, profissionais que entendam bem dos processos. Então, eu faço a gestão. Muitas e muitas vezes, eu tenho muitos parceiros que são corretores de imóveis, eu atendo bastante construtores, desde os pequenos até uns poucos maior, um pouco maior. E o que a gente percebe é que nesse mercado tem campo para todo mundo, tá? Então, é um mercado que nunca vai faltar a questão de regularização. Sempre alguém vai estar regularizando, ou porque comprou uma casa há um tempo atrás e não precisou do financiamento, comprou essa casa, digamos, à vista, e precisa agora averbar a construção. A palavra averbar, na verdade, né, Rodrigo, ela é um pouco difícil, né? Averbar quer dizer levar para o registro de imóveis as informações necessárias. Por exemplo, averbar um casamento. Se a pessoa comprou solteira, ela vai lá, opa, eu casei, trazer para o registro de imóvel, para a matrícula, essa averbação do casamento. Mesma coisa ao contrário, ela casou, se separou, é a averbação do divórcio. E assim tem todo o princípio da continuidade. E o que a gente trabalha, que foi o nosso carro, que foi o meu começo de carro-chefe, foi a averbação da construção. Meu primeiro trabalho foi fazer a CND do INSS da construção civil, que você deve saber, né? Sim. Você que é do mercado sabe, que é um documento necessário para averbar uma obra, tanto uma obra Uhum. quanto uma demolição. Então, toda obra é necessário ter uma CND de obras, né? Principalmente essas que estão, porque elas que são averbadas na matrícula, ela é um documento obrigatório. Então, esse foi o meu primeiro trabalho, de fazer uma CND de obras, ainda quando a receita não era nem tudo online. Hoje, graças, até, digamos, vou dizer graças até a pandemia, porque a pandemia acabou acelerando o processo
de ser totalmente online. Foi graças à pandemia, onde a nossa empresa se reestruturou e fez CND para o Brasil inteiro. Fiz CND para Manaus, para Que legal. um lugar que eu nunca pensei em pisar, ainda não fui para lá, mas a gente fez uma CND para Manaus, porque ficou tudo online, então ficou tudo mais fácil. Então, acelerou bastante o processo. Então, voltando ao assunto da averbação da construção, esse é o nosso carro-chefe. Casas que não tem nenhum alvará, daí nós temos os engenheiros, arquitetos, que são parceiros do escritório, que daí é tudo, como eu falei, eu faço a gestão. O que eu preciso para levar os documentos necessários para averbar uma construção? Eu preciso do engenheiro, do arquiteto, às vezes de um topógrafo. Então, é isso que eu faço a gestão da regularização de uma construção, de um prédio ou de uma demolição. Show de bola. Essas informações, elas são muito importantes, levando para o lado do financiamento, que é a correspondência da RLD, né, junto à Caixa Econômica Federal. Nós fazemos o financiamento. E se você que vai fazer um financiamento imobiliário não tiver um profissional para te ajudar a ter essas informações já pré-definidas, orientadas e levantadas, o que vai acontecer? O seu processo vai ter ressalva no contrato, vai faltar documento na hora de fazer o processo. E lembrando que nós sempre, quando compramos o imóvel, nós queremos o mais rápido possível entrar no imóvel. Sim, sim, Então, sim. nós precisamos de agilidade. Então, para você trazer agilidade no seu processo, você precisa de um profissional que te ajude a levantar essas informações, analisar a minuta do banco e toda a documentação aí que o registro de imóveis exige para que o contrato seja registrado. É como bem o Miura trouxe, né? Então, o vendedor, às vezes, ele, no momento que ele comprou o imóvel, ele era solteiro, e daí ele se casou, Sim, né? Aí depois ele trocou o documento de identificação, sim. ele mudou de um estado para outro, e daí no momento que ele está fazendo o contrato junto ao banco, ele colocou um documento diferente. Aí, se você não faz uma requisição dessa verbação, o cartório vai fazer uma ressalva, É. né, Miura? Posso contar uma historinha Fica à rapidinho? vontade, cara. Então é o seguinte, em 2015, eu estava indo para Tailândia Uhum. e era uma lua de mel antecipada, eu e minha esposa. E Nossa, que eu legal. era corretor de imóvel, vendi imóvel e estava contando com aquele dinheirinho da comissão para poder viajar. E eu falei, vai Uhum. sair e tal. E não é que ficou enrolando, cara? Eu lembro que o que, que aconteceu, isso é importante. Eu era gerente imobiliário e a gente perguntou, né? A matrícula estava lá. Senhora Rosana, solteira. Beleza, eu falei, Rosana, a senhora está solteira? Não, tô. A gente sabia que ela estava morando com alguém, porque a gente ia visitar, né? Lá com o seu Márcio, se eu não me engano. E não, tô solteira, tá? Então beleza, né? Vamos fazer. Opa, achei o comprador, temos o vendedor, um Sim. casal, que depois viraram meus amigos. E beleza, dona Rosana lá, tranquilo e tal. De repente, vamos pedir a certidão de nascimento, né? Que se ela é solteira, né? Ah, Uma anotação que ela era casada. olha Falei, aí. dona Rosana, você não falou que a senhora era solteira? Nós temos que levar agora isso aí para sua matrícula, né? Uhum. Então, deixa eu contar uma história para vocês. Eu estava aqui com meu marido, tal, o Márcio, tal, ele falou, vamos casar? Ele falou, vamos. Quase que eu falei, Rosana, justamente agora que o imóvel está vendido. O que que isso ocasionou, Rodrigo? Hum. Ocasionou que tivemos que fazer todo o processo de averbar o casamento. Hum. Não é que ela casou em outra cidade? Nossa. Em 2015 não era a facilidade de hoje de você Uhum. chegar e pedir para uma central de registro civil, não é? Cara, ela teve que um dia, demorou 2 dias para ir buscar tal, enfim, atrasou. Só para você entender, eu não consegui assinar e eu tinha que viajar. Sorte minha que a pessoa lá da imobiliária me adiantou essa comissão e falou: mas se der errado, você vai ter que devolver a comissão. Mas, Rodrigo, eu falo para as pessoas. Hoje eu tenho que perguntar: você é casado? A pessoa fala: não, quero saber, você é casado no papel? Como é que está a matrícula? Isso é uma coisa importante. Eu já fiz processo com você, lógico que a Verba Fácil não é uma empresa que faz financiamento. Nós não temos expertise, né, que nem você tem, do financiamento. Então, qualquer coisa a gente, Rodrigo, recorremos a você. E o que precisa é isso que você faz. Você, né, na questão de agilidade.
de estar sempre pronto para atender o cliente, né? Isso eu percebo muito, que você tem isso e é parecido com a gente, do nosso DNA, de servir, que é o mais importante, servir ao cliente. E eu falo, a gente tem que às vezes chegar para o cliente e pegar a documentação e falar, daí, não casou, não separou, e tem que ser firme, porque isso acaba atrasando o processo, e às vezes não é culpa nossa. E a gente trabalha com o que você falou, ansiedade de pessoas. As pessoas estão querendo entrar no imóvel, ou está querendo receber o dinheiro, porque tudo pode acontecer. Eu sempre falo, uma venda, né, na questão da compra e venda do imóvel, só acontece quando assina-se contrato, quando se registra o imóvel, até lá ainda tudo pode acontecer, correto? Pode Concorda? acontecer. Então, assim, depois que sair tudo matriculado certinho, daí vai para o banco, daí libera aquele dinheirinho, né, para quem precisa receber. Então eu falo, e você sempre, né, que eu precisei, eu vejo que é isso, é o DNA de servir, que eu não digo um correspondente, para eu, você, um profissional precisa ter em mente, de servir ao cliente, de ser ágil, né, e ser ágil é aquilo, responder num tempo hábil. Ninguém também quer que saia correndo e fazer as coisas erradas, também não é bem por aí. Mas ser de uma forma ágil, mas com bastante competência e expertise, que isso é o que vale, né? Então Show de você bola. viu minha historinha que eu já Aham. sofri porque a pessoa falou, ah, eu sou solteira. Beleza. Por que a senhora não falou antes ou esperasse para casar depois que viesse? Depois eu vou É, lembrar de outras histórias, mas como eu trabalhei nesse tempo, né, na corretagem, né, antes sim, sim. de fundar a Verba Fácil, então tem algumas histórias, a gente vai, né, porque a gente trabalha com, a gente vira, né, uma espécie de quando a gente está com, por exemplo, um casal procurando imóvel, vai conhecendo as pessoas. Esse casal que até comprou esse imóvel da senhora Rosana, são meus amigos até hoje. Tem Olha aí. contato, tal. E isso é um relacionamento. Sim, sim. Só que um dia, se eles quiserem, né, vender o imóvel, já não vou poder fazer transação. Vou ter que indicar, porque hoje eu não faço isso. E se precisarem do financiamento, vou indicar você, Rodrigo. Com Acabou, viu? certeza. É uma sinergia, uma parceria que nós temos Exatamente. A gente que, tem que ser que assim. funciona, né? Exatamente. E cada um Exatamente. tem a sua área, especialista É, no que faz, né? E faz e- muito bem e faz é, com gosto, né? Que esse exatamente. prazer de servir, aí o DNA, ele resumiu tudo, né? Eu É, gosto muito de atender o cliente não, a e eu gente também percebe. vejo isso em você Não, também. não. Obrigado aí pelo elogio. Que isso. Esse processo que você faz ali de conferência, né, do cadastro do cliente, do registro na matrícula, né, ele é muito importante, porque eu como lido com o financiamento, o cliente ele quer entrar no imóvel com o mais rápido possível, né? Então, muitas das vezes o cartório ele vai lá e faz essas exigências, né? E é muito importante que você analise e traga essa agilidade. Até tive um exemplo que eu vou compartilhar, não vou citar o nome das pessoas, mas é um financiamento que eu fiz que o cliente ele estava vendendo um imóvel e comprando ao mesmo tempo. Aí a pessoa que estava comprando o imóvel dele também estava vendendo o imóvel, a pessoa que ele estava comprando também estava dependendo daquele recebimento para comprar um outro imóvel, ou melhor, já tinha comprado. Então tinha ali um ciclo de quatro, cinco pessoas vinculadas. E a hora que um processo atrasa, tumultua todos os outros, né? E as pessoas têm que desocupar o imóvel, porque às vezes também não é só um financiamento, tem pessoas que compram à vista, né? E daí elas querem entrar, porque ela já pagou aquele imóvel, daí depois o cliente tem que pagar aluguel para a própria casa dele, né? Até teve um cliente que entrou no escritório também e falou: poxa, eu estou pagando aluguel para minha própria casa, porque deu um problema que na engenharia, por exemplo, o engenheiro lá do banco identificou que a verbação estava com as medidas erradas. E então, lá quando foi construído o imóvel, né, foi feita a verbação, foi feito uma verbação errada, né? E na vistoria que o engenheiro da Caixa, o credenciado laudo, quando ele vai emitir, ele faz as medidas, ele confere a matrícula, ele identificou essa divergência e daí teve que fazer esse levantamento de projeto e fazer toda aquela verificação, depois entrar com a averbação dessa ratificação que chama, Ampliação, né? né? Acho que foi uma ampliação, talvez, Isso, né? É. ampliação.
O nosso mercado, assim, que nem eu falo, é bacana você comentar isso também, né? Porque a gente lida com sonhos, com objetivo de pessoas, né? Então, é um trabalho, digamos, muito responsável e muitas vezes, lógico, as pessoas te ligam e perguntam, ei, Rodrigo, como é que tá no processo e tal? E pensa, você hoje atende o comprador, o vendedor, imobiliária, né? Então, eles estão naquela angústia, às vezes, de finalizar logo. Mas falando do nosso trabalho, o que acontece? Eu também passo por isso, porque assim, eu tenho vários parceiros imobiliários, imobiliaristas, corretores, que eles falam o seguinte, Miura, eu tenho uma casa de um cliente angariada e tenho um comprador. Só que o comprador precisa do financiamento. E a casa nunca teve um projeto aprovado na prefeitura, então não tem o alvará. Então a gente começa do zero a fazer. Claro que primeiro é feita uma análise para ver se o imóvel está dentro dos parâmetros da legislação do município, para daí a gente poder fazer, legal. E é nesse momento que a gente percebe daí que as pessoas, elas querem, né? Toda hora elas ficam perguntando, ei, Mira, como é que está o processo? Como é que está o processo? E daí a gente vai tocando. Mas eu percebo, lógico, que, que é um trabalho de muita responsabilidade, porque a gente está lidando com. A pessoa já está pensando, imagine der qualquer coisa errada. Né? Isso que a gente precisa fazer o quê? Tirar o alvará, tirar o habite, trabalhar com a parte tributária do imóvel, fazer a CND do INSS, levar para o registro de imóvel para ver a construção, para daí te entregar, para entregar para o despachante daí fazer a parte do financiamento e também ali torcer que ande tudo bonitinho, daí com a questão de quê? Do que você falou, às vezes é uma certidão positiva, alguma coisa nesse sentido, mas é, a gente tenta antecipar tudo. Quando é um determinado tipo de imóvel que é para venda, que já tem certo as imobiliárias, a gente tem que tomar muito cuidado e tentar ser o mais rápido possível. O que a gente não está no nosso controle são os prazos do prefeitura, Receita Federal, cartório de imóvel. Então, por isso que é importante aquilo que eu te falei, a gente ser ágil, né? Na questão de, opa, saiu um documento aqui, tentar resolver, porque sabe que um dia que você protocola, isso faz uma diferença, não parece, mas faz, porque é o quanto antes sai para liberar um financiamento, né? Inclusive o acompanhamento, né? Porque daí você dá entrada no processo, aí se você acompanhar, aí o processo ele lá dentro do cartório foi finalizado, aí se tem uma pessoa que está ali diariamente consultando, né, vendo se vai ter ou não uma exigência ou se já foi É, concluído, aí vamos supor que concluiu. Aí o cliente está aguardando para receber esse crédito. E daí não tem uma pessoa que acompanhou, daí ficou lá dias parado, uhum, compreende? Ou teve uma exigência ali do cartório, daí você acompanhando esse processo, o que vai acontecer? Rapidamente você já vai lá, vai verificar e vai tratar essa exigência, né? Já vai resolver. Então, o trabalho aí da Verba Fácil é muito importante para a parte da correspondência é. é, bancária do banco, né? Isso. Lá no escritório, nós somos hoje em 4 pessoas, né? Eu e mais os 3 lá que trabalharam em registro de imóveis, né? Olha aí. Então, eles têm, né, essa visão do registro de imóvel, eles têm experiência, então eles sabem que eu, quando comecei, muitas vezes eu levava um documento eu sozinho, né, sem ter eles, eu levava o documento lá e ficava faltando alguma coisa. Aquilo que você falou, é as exigências que acontecem. Mesma coisa, uma exigência num financiamento, né? Você entra lá, opa, faltou anexar a certidão de casamento atualizada, mas você já sabia que era necessário, né? Então, ou às vezes passou batido, né? Mas enfim, no começo eu tinha muita dificuldade porque eu não tinha essa visão que eles têm. Mas hoje eles têm uma visão que falou, ó, vamos entregar o requerimento assim, o documento esse. Não adianta só protocolar por protocolar, Sem sem analisar, né? analisar. O importante é o trabalho bem feito é aquele que você tenta e já sair com o documento sem exigência. A gente fala, né? Sem Uhum. zero exigências que a gente fala no escritório. Para De- tentar sair com zero exigência. Uhum. Agora, tem determinados processos que faz parte, que é o caso da retificação administrativa diária, que é aquilo que talvez você comentou, onde as metragens estão divergentes, né? Numa matrícula,
no município. Então, esse aí sim, esse é um trabalho um pouco mais que vai alimentando com documentos até finalizar. Então, esse é um trabalho um pouco diferente. Mas para uma verbação de casamento, construção, demolição, tem que levar os documentos, requerimentos e sair de primeira, sem exigências. Se a gente leva, entrega coisas a mais, a gente acaba confundindo a cabeça da pessoa que está lá, do escrevente, do conferente, por exemplo. Mas esse trabalho que você faz também de ratificação, de Sim, sim. conferência O de que a gente áreas. faz hoje na Verba Fácil? Qual que é digamos, o nosso portfólio? São averbações em gerais, retificação administrativa diária. Dentro do escritório tem o advogado, que é o Janes, né? O Janes Júnior, que é advogado. Começando agora com questão de uso capião, né? Uso capião extrajudicial. Fazemos incorporação imobiliária, né? Como a gente atende alguns construtores, instituição de condomínio, exigências que as pessoas vêm para a gente e falam, poxa, cara, não consigo resolver isso. E nós, claro, com o nosso olhar mais técnico, a gente consegue, né, dar sequência, resolver. Fazemos CND de obras, então é tudo nesse nosso mercado que a gente atende. Então, é, subdivisão, unificação também a gente faz, né? Como eu falei, a gente faz uma gestão. Por exemplo, vamos falar da unificação rapidinho. A unificação, eu tenho os dois terrenos e quero unificar, né? Por exemplo, um construtor precisa daqueles dois terrenos. A gente precisa fazer uma unificação. É aquilo que eu defino. O gestor da regularização, ele vai fazer a gestão para regularizar esses dois terrenos, essa unificação. Fazer um condomínio? Não, não, ele vai só unificar, por exemplo. Depois ele vai construir um prédio, por exemplo, mas ele precisa primeiro. Temos duas matrículas, né? Temos duas indicações fiscais, duas inscrições imobiliárias do município. Nós temos que unir isso. Então, primeiro a gente vai na prefeitura, temos que unir, a prefeitura dá um ok, daí a gente leva para o registro de imóvel. Então, não acaba só na prefeitura, acaba quando tiver tudo ok, na prefeitura e no registro de imóvel. Ou seja, nós tínhamos dois terrenos, duas matrículas, e agora temos uma matrícula, uma indicação, onde agora o construtor fala, legal, agora eu vou construir o meu prédio aqui no São Marcos, por exemplo, de 8 andares, mas eu precisava unificar. É normal hoje isso, principalmente onde os terrenos vão ficando escassos, vou comprar esse aqui, mais esse aqui, eu preciso desse quarto para fazer um baita condomínio. Sim, sim. Então sempre vai ter unificação, outra vez uma subdivisão, A né? parte da. Imagina o seguinte: existe lá um bairro que nem o Auer, né? Um bairro antigo na Sim, cidade. Aí tem diversas casas que foram construídas aí há 20, 30 anos atrás, né? E exatamente. daí tem os herdeiros. Hoje, né? Eles estão recebendo esses imóveis que ontem os pais moravam. Aí lá tem uma casa gigante num terreno também gigante. Aí o que que acontece? Esse terreno ele tem uma casa que precisa ser demolida para um construtor entrar e ali fazer, no caso, uma incorporação e Sim, depois ali criar ali vários sobrados, por exemplo, né? sim. Então, esse trabalho você faz também. Sim, esse trabalho a gente faz, desde questão de ver essa questão da matrícula do imóvel, para ver como é que está, se foi feito Uhum. inventário, né, muitas vezes, e também fazemos a questão, se for necessário, demolir esse imóvel, e depois fazer uma aprovação, poder fazer uma incorporação, então isso está tudo no nosso portfólio, isso a gente faz com o maior prazer aí. Inclusive hoje, Miura, um cliente me procurou, ele quer fazer uma construção financiada na Caixa. Uhum. E né, nessa construção financiada, o que acontece? Esse cliente ele tem uma casa que está antiga, já numa situação que ele não quer mais essa casa, e daí ele vai aprovar ali o seu crédito de financiamento, construção financiada, e essa aprovação junto à prefeitura, o alvará de demolição, e em seguida para a construção de uma casa nova, você faz esse serviço? Sim, com certeza. Isso aí a gente. O que que vai precisar? Aquilo que a gente estava, né, até comentando, né? Cada vez mais você tem bastante serviço para ser ofertado, né? Antigamente Uhum. era só um financiamento habitacional. Hoje tem vários, né? Apoio à produção. Sim, Hoje você sim. pode atender a pessoa física, a pessoa jurídica, né? Então isso te dá um certo leque, né? Serviços que você pode prestar.
E isso aí que eu vejo que está, não digo que está na moda, né? Mas cresceu muito, né, ultimamente, É porque né? o custo do terreno também subiu E, muito, né? exatamente. Mas essa questão a gente trabalha em cima daí do quê? De fazer um alvará de construção, fazer a CNOca, o Cadastro Nacional de Obra, fazer um acompanhamento. A gente só não vai mesmo é construir, nós não somos construtores ainda, por enquanto. Por enquanto, calma. Pelo jeito ele tem Ele interesse de tem construir interesse. também. Mas sabe o que é? Mas sabe o que é uma coisa? É de entregar um serviço completo, Rodrigo, sabe? Entendi. Da gente sempre pensar na comodidade. Se eu falar, eu só faço isso, tal, eu falo, pô, mas eu vou ter que procurar alguém para fazer isso. Será que se eu tivesse alguém que me entregasse a casa completinha, né? Mas tem que ter Sim. expertise, tem que ter experiência, porque não adianta eu querer me aventurar, porque daí eu vou estar sendo irresponsável de É. fazer uma coisa que não é do meu mercado, não é da minha Sim, experiência. sim. Mas enfim, mas esse é assim, a gente faz sim o que é necessário, mas daí a pessoa vem e fala, não, mas não tem problema, eu conheço um pouco de construção, eu conheço um empreiteiro que vai fazer isso, né? Uhum. Então, as Já é pessoas, uma é que as indicação, né? pessoas Daí acham já. também, acho que as pessoas também pensam assim, construir parece ser fácil, né? É. De um ponto de vista, né? Mas quantas pessoas você já deve ter ouvido, cara, nunca mais construo, cara. Meu Deus. Porque lidar com pessoas é difícil. É. Lidar com pensa, né? Prazos, né? Quantas pessoas falam, poxa, eu tomei calote, paguei o cara não foi, comprei cimento, comprei isso, me roubaram. Então, assim, lidar com pessoas não é fácil, né? Então, mas assim, construção tem que ter uma. Eu conheço vários, a gente atende vários construtores aí, cara, que eles são fantásticos, mas não tem, não são formados, né? Mas são pessoas que entendem de construção, entendem de lidar com Sim, sim. pessoas, o quanto gasta, são pessoas exigentes, né? São bem. Eu conheço uns dois ou três aí que eu vou te falar, cara. Começaram do nada e hoje já tem quase uns 10 anos aí, construíram vários sobrados aí em Curitiba. Olha só que legal, né? Então, e a Caixa faz o financiamento da construção individual, né? Que é a Sim, aquisição de terreno e construção de terreno próprio também, e o apoio à produção, né? O apoio à produção já é um produto mais para empreendimentos, onde a Caixa pode financiar o empreendimento como um todo. Você trouxe ali a questão de vários sobrados, ou várias casas dentro de um terreno. Esse aí segue o modelo de empreendimento. Já a construção individual, você vai fazer uma construção de uma única casa num único lote individualizado, tá? É, qual que é a diferença do empreendimento para o outro? O individual, você é o proponente e o construtor, o responsável pela obra. Obviamente, você não vai ir ali e colocar o tijolinho em cima de cada tijolo. Você vai contratar uma pessoa para fazer esse serviço. Já o empreendimento, você fica responsável por todas as unidades. Também vai contratar um construtor para fazer esse serviço. Mas o diferencial do empreendimento é que você está vendendo a unidade, não está construindo para você, para uso próprio, né? uhum, Então, no empreendimento, no apoio à produção, o banco ele pode financiar o seu cliente. Veja, Miura, que o seu cliente pode comprar na planta. E isso é um grande diferencial. Por quê? O nome já diz tudo, né? É um apoio à produção de uma construção. Então, é um sim. produto muito interessante. Pessoas que têm interesse pode chamar. Aí eu posso encaminhar lá para a Caixa Econômica, né? Ali eles vão fazer a avaliação do crédito, daí tem os requisitos aí da parte de preparos, de incorporação, isso aí o Miura conhece bem, né? Sim. Mas assim, do ponto de vista de crédito, de financiamento, nossa, é fantástico. Quem tiver interesse, né? Estamos aí, só Estamos liga. aí. Só nos procurar aí. É só nos procurar. Meu. Então, mas o modelo de construção individual, ele também é muito bacana. Por quê? Igual eu estava te falando, né? A pessoa tem lá uma casa mais velha e quer renovar, quer trazer, de repente quer acrescentar quartos, locais diferentes, uma cozinha mais ampla, como está na moda hoje, né? Você faz conjugada ali, faz aberto, tipo americano, sabe? Daí você começa a ver, né? Tantas construções, você já tem uma casa velha ali, quer demolir essa casa. Então, você deixa aprovado isso lá no banco
e assina a minuta com o banco, obtém autorização do banco, né? Claro, vai passar por uma análise da Sim. engenharia, mas ali você já assina o contrato sabendo que você está saindo da sua casa velha, e daqui 6 meses, um ano, você vai voltar para uma casa nova, entendeu? Nossa. Vai aproveitar o seu terreno, às vezes é É. um local bem Não, eu localizado, falo, né? tem alguns terrenos aí que a gente vê, pessoas que você falou que às vezes acabam herdando, e terrenos grandes hoje são escassos, né? Então, cada vez mais, né, temos terrenos menores, né? Até por uma Sim, questão, sim. né, de nossa, escassez mesmo, né? Hoje não tem mais, né? Porque eu estou falando isso em Curitiba, né? Onde a gente atua mais, eu vejo que cada vez mais os terrenos são escassos, não tem, né, tantos terrenos como tinha antigamente. Então, isso é importante aí ter esse apoio aí, buscar essas alternativas, né, para poder construir, fazer que você falou, um upgrade, né? Isso é muito importante. E os prédios estão tomando conta, né? Exatamente. Pô, a cidade está crescendo, muitas pessoas querem morar dentro de Curitiba ou de repente outra cidade da região metropolitana, que é aqui em São José, por exemplo, né? Estamos aqui no portal São José, então o que acontece? São José é uma cidade que está crescendo muito, tem prédios ali no centro para todo que É, é lado, né? Então, esses terrenos que grandes de antigamente estão virando empreendimentos de edifício, ó, né? E aquelas casas que tinham antigas, elas vão sendo demolidas com certeza, e vão se perdendo, né? nós estamos aqui no Portal São José e agradecer aí o Eduardo aí, gente finíssima aí, poxa, nos tratando super bem aqui, num baita estrutura aqui, poxa, gostei de ver aqui, ficou bacana mesmo, hein? E você sabe, Rodrigo, que eu estive aqui em São José, eu comecei minha vida de corretor praticamente aqui, cara. Ah, é? Pô, que legal. Coincidências né? Em 2011, no shopping em São José, ali tinha o Williams do Havaí, que era aquele empreendimento atrás ali, sabe? Então eu fazia plantão Aham. no shopping em São José. Nossa, Então, assim, eu vi esse crescimento de São José. Não, São José né, onde está o aeroporto internacional de Curitiba, que o pessoal sim. briga, né, que não é o aeroporto de São José dos Pinhais, né? Mas fala aeroporto internacional de Curitiba, mas é uma cidade hoje super bem planejada. Eu tenho vários clientes aqui também que atendo, que moram aqui. O nosso topógrafo, parceiro, também mora para cá, para São José dos Pinhais. Então, e que, claro, a topografia tem ainda bons terrenos, né? Aham. Terrenos que eram rurais, hoje já não são mais, né? São terrenos urbanos. Na parte de retificação, então a gente dá uma certa assessoria. Então a gente está bem, nossa, bem, muito bom voltar para São José dos Pinhais aqui hoje, né? Numa noite gostosa aí com vocês aí, com você aí, com o pessoal aí, bem bacana. Essa parte, já que você tocou na parte do terreno rural, né? É tranquilo? É com você também essa. Por exemplo, você tem lá o zoneamento da cidade, né? Aham. Então você pega uma área que é rural. Aí a prefeitura, é claro, ela vai aumentar Sim. a área urbana. Aí você faz a verbação, essas alterações que Então, precisam esse é ser. um trabalho que a gente não faz, tá? A gente acaba indicando outros parceiros, tá? Como eu falei, a gente tinha que escolher o Claro. nosso, Uhum. o nosso mercado, ó, vamos Sim. ser bom naquilo. Então, como a gente está em Curitiba, então a gente, vou ser bem sério, o pessoal do escritório ainda tenta dar alguma assessoria quando é necessário, quando há uma necessidade, uma demanda. Uhum. Mas muito bem pouco, sabe? Então, eu sei que tem pessoas boas aqui em São José que estão aqui, já são acostumados, então a gente acaba indicando, mas o imóvel rural, não. Então, a gente sempre dá preferência para as questões de regularização de imóveis dentro de condomínio fechado, né? Imóveis que há muito tempo está construído e nunca teve um alvará, ou imóveis que já têm um alvará e nunca foi pedido um habite, nunca foi pedido uma vistoria. E por outras vezes, imóvel que tem alvará e vistoria e não foi levado para o registro de imóvel. Então a gente pega os três caminhos, desde o caminho que não, do processo que não tem nada até o que já tem quase, digamos, 75%, a gente só entra para dar uma lapidada e mandar para o É, registro de imóvel. e você sabe que você tocou também num assunto bem legal, que é com relação ao imóvel, que tem lá a construção, mas não tem a verbação. Aí a pessoa quer vender esse imóvel. E daí muitos compradores, eles estão buscando ali o financiamento desse imóvel, né? Vender, e daí o comprador quer financiar.
veja que você que não tem a verbação dessa casa, quando o banco for avaliar através do laudo da engenharia, o que vai acontecer? Não vai ser aprovado. Então, você ter a verbação do imóvel valoriza o seu imóvel e também facilita, ele traz mais liquidez para a negociação, porque hoje no mercado tem muitos clientes que pagam à vista, mas muitos ainda, eu acredito ainda mais, buscam financiamento. Então, se você tem a sua casa não averbada ou averbada parcialmente, tem que pensar que você averbando o seu imóvel na totalidade, ele vai trazer uma liquidez, vai trazer uma facilidade maior de venda e É, para o, ajudar a o contorno, imóvel né? 100% averbado, você tem ali uma liquidez, porque se você precisar fazer um empréstimo com garantia de imóvel, que é uma Também. modalidade, Uhum. né? Home equity, Home né? equity, É, o né? home A equity, Caixa né? chama de CRF, crédito É, ao passo, né? Mas então, mas é no isso. O mercado. home Uhum. equity, é, você tem ali, então, e é o menor juro, né? Então, o imóvel te dá, né? Mas o banco, então, já vou deixar aqui, né? Minha propaganda. Se você não tem imóvel averbado, a verba fácil, me procura aí. Depois dá um jeito de colocar meu Instagram aí para vocês. Mas tá, a gente pode fazer até uma avaliação direitinho também, para ver em que pé que tá, porque as pessoas assim, né? A gente vive disso, então pra gente é fácil verificação, né? Mas a gente sabe que não é uma coisa tão simples, né? Verificar a documentação de imóvel, né? Então tem que ser com especialista. Sempre procure alguém que tem especialidade aí para poder sempre fazer uma avaliação do imóvel, né? Para ver. Muitas vezes a pessoa nem sabe que a construção não está 100% regularizada, só vai saber quando, às vezes, chega até no financiamento ali. Eu quero financiar esse imóvel. Poxa, amigo, mas se não tem a conclusão dela, mas o que é isso? Então, é por aí mesmo. As pessoas, elas, às vezes por falta de informação, uma vez de uma assessoria, né? Às vezes quando comprou imóvel há muito tempo, não precisava do financiamento, né? Porque hoje sim, hoje o financiamento, né, corresponde ao quê? 80, 70%, né? Se não for mais até, então precisa de estar com o imóvel e para uma garantia, para um futuro, para o inventário, né? Para depois poder fazer qualquer coisa. Sempre deixe o imóvel 100% regularizado, se puder. Sabe que você comentou aqui quando você veio para São José, começou a sua atividade profissional? Eu lembrei que eu também comecei aqui em São José, você acredita? Que as coincidências, né? Acho que nossa outra vida nós já é de São José dos Pinhais. Nossa outra vida a gente Bom, nasceu aqui. eu comecei no meu ramo bancário, né, Acho que no, você no comentou. Bradesco, né? É, Então, fui estagiário uhum. e depois escriturário, caixa e assim fui seguindo a minha carreira, né? Mas assim, na parte comercial, Uhum. que foi a primeira agência que eu fui gerente de conta, né? Pessoa jurídica, que eu digo que é ali que deu o start a Uhum. minha carreira profissional, sabe? E foi aqui no centro de São José, ali na Tenente Alma Não. Dutra. Nossa. Então, é ali que eu comecei a visitar clientes, né, aqui de São José, e abrir, formar uma carteira. Gosto e lembro muito bem dessa época, porque recebi alguns méritos aí da empresa, né, pela qualidade das contas abertas, pela Uhum. quantidade de contas, assim, sabe? Então ali eu consegui uma experiência muito boa. Gastei bastante sola de sapato ali na 15 de novembro, Não, visitando os clientes. São José eu lembro também que assim, né, a particularidade, né? Hum, No centro ali, depois de sábado, acho que era 2, 3 horas, já estava tudo meio fechado, né? é, Então ela é uma cidade grande lá de Curitiba, mas ainda tem alguma coisinha, né, do interior, né, cara? E assim, puxa, agora eu tava lembrando, assim, não sei quantos clientes fiz aqui, pessoas bacanas, sabe? Então é bacana, claro, como diz, a gente não volta aqui por acaso, né? Mas é um mercado que, assim, pra gente ali da Verba Fácil, de São José, a gente já atendeu assim, atende, sabe? Aqui. Só que, como eu falei, a nossa maior demanda está dentro, né, ali da cidade de Curitiba, onde já tem mais conhecimento junto à prefeitura, né? Lá em Curitiba são 9 registros de imóveis, aqui em São José são dois registros de imóveis. Ainda São José tem alguns imóveis até que é de Guaratuba, sabe? Porque Guaratuba pertencia, né, a São José dos Pinhais na questão dos registros de imóveis de Guaratuba estavam tudo aqui em São José dos Pinhais.
Então, volta e meia, a gente deparou, o imóvel agora tudo, mas ainda, opa, tem que pegar uma antiga lá que era de São José. Então, muito, muito bacana voltar aqui. Ô Miura, o que que você acha da questão do contrato de gaveta? Da pessoa que vai lá, compra o imóvel É, e não faz o financiamento, e daí deixa aquele contratinho é, assim, que né, tem validade, mas sim, mas no âmbito da averbação, do então, registro, o que que você me conta aí sobre isso? como tem uma frase que diz, só é dono quem registra, né? Já viu isso? Então, assim, se eu tenho Uhum. uma matrícula do imóvel e por algum momento, quis fazer um contrato de gaveta. Mas por quê? Porque eu não queria pagar o tal do famoso ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que é, né, digamos, salgado, por exemplo. Porque hoje, vamos falar, um imóvel de 200 mil, um ITBI vai custar 2,7 em Curitiba, né, da avaliação, então vai custar aí 2,7, 5,400. Daí mais escritura, mais isso. Então, as pessoas acham que economizar agora vai ser, digamos, algo que vai trazer um benefício. Pode trazer um benefício momentâneo, mas se elas soubessem, né, o tanto de problemas que podem vir a ocorrer lá na frente, eu acho que ninguém faria um contrato de gaveta, Eu sabe? concordo com Eu você, acho que o contrato de Miura. gaveta ele vê mais numa questão, né, em Curitiba, acho que hoje, como eu falei, né, a cidade tem o, os registros de imóvel muito bem certinho ali. Eu acho que a gente vê muito pouco, sabe? Eu vejo mais numa Uhum. questão de o cara tem lá 2, 3 mil metros, daí quer vender uma parte dela, daí faz um contrato de gaveta, tá aqui, ó. Vendi para você metade, mete uma cerca ali e acabou. Mas se Uhum. ele soubesse, né, o que isso no futuro ia, né, que vai vir a ocorrer, jamais faria. O contrato de gaveta, infelizmente, vou te falar, não é que um contrato de gaveta de nada é a mesma coisa, mas não tem uma validade jurídica, não tem, né? é, Tem ali o que eu digo, parece uma falsa sensação, né? De De, posse, né? de posse e tal, mas eu falo, só é dono quem está no registro de imóvel, na matrícula de Sim, sim. imóvel. Tem muita gente que também faz só a escritura e não leva para registro. Então, existem o quê? Como eu falei, se as pessoas soubessem o quanto sério é isso, né? E quanto isso vai te trazer problema? Imagina você gastar um dinheiro da sua vida para, eu quero tirar a escritura por falta de conhecimento, por falta de Uhum. procurar uma empresa, ou um profissional, um advogado especializado nisso, Uhum. para poder falar, amigo, vai lá, registra, paga o TBI, dá um jeito, se vira, mas faça isso. Torne-se Põe, proprietário do seu imóvel, você tem que né? estar lá no seu nome, cara. É. Mas enfim, é um assunto que se a gente vir falar aqui, que eu acho que é bacana chamar o Janes ali, né? Aham. Poder Advogado lá da Verba advogado Fácil. da verba fácil ali, Isso. ele é interessante, ele vai falar, ele tem muita experiência com relação ao registro de imóvel, trabalhou muito tempo em Ah, registro de imóvel, e tem também uma noção de Brasil, então não entendi. trabalhou só em Curitiba, trabalhou em outros estados também. Entendi. Mas assim, um gancho aí sobre esse assunto, meu, é o seguinte: você às vezes fala, eu vou fazer um contrato de gaveta porque eu não tenho recurso, né, para registrar, ou de repente não buscou um financiamento, entende? Então você, cliente, pode financiar o seu contrato e fazer a aquisição dele. E ali, na hora que o banco faz esse financiamento, ele registra a compra e Uhum, venda. Claro que o banco ele fica ali com uma alienação fiduciária, mas o seu contrato ele está registrado o seu imóvel, o seu terreno, a sua casa, está no seu nome. Então, o contrato de gaveta, às vezes, você pode até ir pagando, até um contrato parcelado, né? sim, claro, Às uma vezes, condição, né? Uma condição isso, resolutiva, né? isso, aí ó, às vezes o vendedor vai lá e parcela para você, claro, ele vai cobrar um valor maior, né? Então, outra questão, que você buscando financiamento, você vai ter você vai pagar o vendedor à vista. Então, você não vai ter essa questão aí de ficar ali protelando 10, 15 anos para depois registrar o seu contrato. Então, é um assunto bem interessante, trazendo para o lado assim, do financiamento, sabe? Porque daí ali, na hora que você faz o financiamento, você já registra, já coloca no seu nome Sim, não. o imóvel. E com a construção, o imóvel pronto mesmo.
entende? Ou os dois, compra do terreno e a construção, tem muito no mercado, Ah, né? não. Eu falo, que só E registra quem é dono. Quem é é, dono tem que estar com o documento assim, falar, eu sou dono, tá aqui, então me mostra a matrícula, o registro de imóvel, independente se está alienado ou não, isso a alienação ela é temporária, né? isso. Depois vai lá, Uhum. quita, depois pede a baixa, né? O cancelamento, né? Essa parte você faz também, Também, né? opa, isso aí é Né? nossa. Tipo, o contrato no banco quitou, né? Veja, você tem que ir lá e baixar e pegar lá a Eu, doença do banco, né, né? eu brinco, A carta. eu brinco que eu faço esses documentos de olho fechado, mas eu sou japonês, então, então eu sempre vou fazer de olho fechado. Olha, por isso é expert, né, nesse assunto aí de Não, mas que regularização de nada, cara. imóveis. Eu falo o seguinte, não é a dica, né? Trabalhar com burocracia, você tem que ter paciência. Você vai lidar com pessoas, né? Uhum. Não adianta chegar num registro de imóvel, numa prefeitura, achando que, é, como diz, né, soltando os cachorros. Não, tem uma pessoa que está ali te atendendo. Calma, né? É que a gente fala, eu não aguento mais ir em cartório e tal, ninguém resolve nada. Calma, tem que ter paciência. Eu fui um cara muito paciente, porque talvez no meu primeiro processo eu já devia ter desistido. Eu devo ter ido só na Receita mais 5 vezes. Acho que a mulher falou assim, puta, acho que vou ajudar esse japonês, coitado. Ele já veio aqui 5 vezes e não sabe o que é, na época era DISO, Declaração de Informações sobre Obra. Uhum. Hoje já a gente tem outro sistema aí, que é o do Cero. Gastou sola de sapato Meu também, viu? Deus, cara. Eu sou do tempo que eu tinha que agendar, cara. Eu só não peguei o tempo que tinha que ir 5h30 da manhã para a fila da Receita Federal. Mas eu tinha que acordar às vezes 7 horas, já tinha que estar no computador para poder pegar uma senha. E era rapidinho. Pô, esgotava, falei, meu Deus, acabou. Então, é isso. Eu falo, para quem, né, vê o nosso trabalho, poxa, nosso trabalho é um trabalho de muita responsabilidade e tem que ter muita paciência, tem que ter muita persistência muitas vezes, né? Porque não é fácil, né? Às vezes você chegar num registro de imóvel, entregar um documento e daqui 15 dias falar, ó, tem um monte de exigência aqui. Fala, pô, mas onde que eu errei, né? Então, a gente sabe que tem que ter um pouquinho de paciência. Nossa, meu, já deu o nosso tempo, passou ligeiro, né? Você viu que legal? Cara, que bate-papo gostoso, Foi muito Rodrigo. bacana mesmo. Nossa, eu agradeço aí. Muito obrigado mesmo pelo convite. Espero que quem acompanhou tenha, né, gostado, tenha aprendido alguma coisa, nem que seja alguma história aí, mas eu acho que foi bem interessante. Sim, eu também tenho muito a agradecer. Obrigado pela sua participação aí, tá bom? Um Sempre que abraço. precisar, estou à disposição. Valeu, Rodrigo. Parabéns Show, aí. valeu. Sucesso. Sucesso. Quero agradecer você que nos acompanhou aqui no podcast da RLD. Espero que você tenha gostado do conteúdo e participe dos outros eventos que vamos fazer com outros profissionais, com engenheiro, construtor, arquiteto, advogado. Espero você lá. Um abraço. Tchau, tchau.